Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um momento agradável quando a gente se reúne para aprender mais da palavra de Deus. Não é verdade? A gente se enche do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele preenche todo o nosso ser, né? Aquela caixa d'água que estava meio vazia, ela se enche, né? Aquele poço que estava sem água, ele é preenchido pela água da palavra de Deus, né? Isso é motivo da gente se alegrar, para a gente estudar, para a gente se preparar, cada um de vocês, tá? A gente se empenhar em buscar aprender aqui dentro, ó, aqui. E eu queria fazer um pedido especial para a igreja, né? Lembrar de orar por cada irmão, né, que vem aqui trazer um devocional, trazer uma mensagem, uma palavra. E cada um de vocês também, que fazem seu devocional em casa, que oram, né? Porque cada um de nós temos aquelas coisas que nos tiram a atenção, né? Nos tiram o foco. Somos tentados, né? Cada um de nós somos perseguidos, muitas vezes tentados pelo nosso próprio desejo, não é verdade? Momentos difíceis fazem com que a gente queira capengar, desviar. Por isso que a gente tem que estar firmado. A gente tem que orar uns pelos outros. Então, irmãos, lembra de orar por cada um de nós que vem aqui trazer o devocional, porque tem que ter um preparo, não é só eu chegar e escrever qualquer coisa e trazer para a igreja, não é verdade? Tem que ter um preparo. Lembra de orar, lembra de orar. Esse devocional de hoje, né, o nosso estudo de hoje, o pastor Toninho, ele trouxe um tema muito especial, né? E o primeiro tema desse mês é como encontrar a paz. Como encontrar a paz? Onde está essa paz? Onde eu encontro? Será que eu acho na estante do supermercado? Será que eu acho lá nas telas do cinema? Será que eu acho em Ilhabela? Será que eu acho? Será que eu acho... Acho um pouco, hein? O negócio é bonito. Será que eu acho comprando uma casa nova? Tendo recursos? Será que é assim que eu encontro a paz? Sim? Não? Talvez? Eu falo para vocês que em Ilhabela você tem uma semana de paz, hein? Rapaz, o negócio é bonito. Mas não é assim que a gente encontra. É muito momentâneo, né? É muito pouco. É só emoção, a satisfação do coração de estar num lugar maravilhoso ou ter algo maravilhoso. Ou ter uma conquista maravilhosa, por exemplo, quem passa num vestibular, né, e é aprovado com uma bolsa de 70%, por exemplo. É uma conquista maravilhosa, dá uma tranquilidade. Mas essa paz é momentânea, porque assim como você passa no vestibular, mais para frente vai ficar difícil, né? Vai ter prova, vai ter avaliações, né, para ver se você vai ser aprovado. E se você estiver firme e perseverante, estudando, o que vai acontecer? Você vai passar por um nível, você vai estar num nível superior, né? Isso também acontece com a nossa intimidade com Deus. A gente passa por um patamar maior de proximidade, né? Vamos lá. Então, o nosso texto base, ele está em 1 Pedro 3, do 8 até o 11. Ok, vamos lá. Vamos ler? Primeira Pedro 3.
Calma. Relaxa. Não é hora de eu sair. Vamos lá. 1 Pedro 3, do verso 8 até o 11. Todos acharam? Amém? Amém. Então, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso foram chamados, para receber bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Soberano Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor a Tua misericórdia nesta manhã. Nos ajuda, Pai, com a nossa pequenez, com as nossas dificuldades, para que possamos, ó Deus, alcançar do Senhor, ó Deus, a misericórdia. Possamos buscar no Senhor, ó Deus, a paz verdadeira. Enche-nos, ó Senhor, do Teu Santo Espírito, para entendermos a Tua palavra, para sempre guardá-la no coração, ó Pai, para não pecar contra Ti. Deus bendito, nós somos falhos, nós somos pequenos diante do Senhor, diante da Tua grandeza e soberania, Pai. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor, rogando, Deus, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, a Tua direção, nesse momento de estudo da Tua palavra, neste momento, Deus, que Teu servo, Deus, vem diante do Senhor, diante da igreja, Deus, trazer esse devocional, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós pedimos as Tuas bênçãos, nós agradecemos ao Senhor por este dia, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós vimos esse nosso texto aqui, em 1 Pedro, né, que é a nossa base, nosso texto base. Eu vou contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui, né, nesse período, para a gente introduzir o assunto. Embora a perseguição era algo indesejável para aqueles irmãos naquela época, né, desde a época de Cristo, Nero, ele reinava naquela época, né, e ele estava tornando isso tudo mais difícil. Estava tornando tudo isso pior. Porque ele estava perseguindo a igreja. Estava perseguindo os irmãos em Cristo. E o apóstolo Pedro, ele prepara, ele tenta confortar, ele exorta aqueles irmãos em Cristo a permanecer firme, né? A permanecer forte, apesar do sofrimento que eles estavam passando. Era isso que estava acontecendo, né? E para muitos, né, muitos daqueles cristãos naquela época, aquele tempo de perseguição era algo desesperador, de desespero, né? De pavor. Alguns sentiam um medo, né? Angústia. E aquilo era muito ruim. É uma sensação que eu acredito ser desconfortável, né? Mas o apóstolo Pedro, ele tenta exortar aqueles irmãos que realmente era um tempo para se alegrar. Mas como assim se alegrar em meio à perseguição e tortura e morte, né? O apóstolo Pedro, ele exorta aqueles irmãos, encoraja eles para que eles considerem que o viver para Cristo, né, era um privilégio, né, o sofrer pela causa de Cristo, né, por fazer o bem, era um privilégio que era dado, né.
dado a eles e dado a nós. Muitas vezes a gente fala de sofrimento, mas não se compara ao que eles viviam naquela época, né? No contexto daquela época. Possa ser que para nós aqui, o sofrer é você levar o evangelho para uma pessoa e ela rejeita você. Ela, não quero. Alguém já falou de Cristo para alguma pessoa e ela falou, não. Né? Mais de uma vez, eu já fui rejeitado assim. Né? Um panfletinho falou, posso falar de Cristo? Não. Sabe? E é como se você fosse um mendigo fedido. Né? As pessoas te tratam assim. Já aconteceu comigo. Né? Me senti mal, rejeitado. Mas nem se compara ao sofrimento daquela época, daqueles irmãos, daqueles cristãos daquela época, que o apóstolo Pedro ele traz aqui para a gente. Né? Mas aí, o nosso tema fala, como encontrar a paz? Perseguição, sofrimento, angústia, alegria momentânea, né? De uma viagem, de umas férias, ou de uma casa nova, ou de um vestibular, né? Como encontrar a paz? Antes da gente responder essa pergunta, vamos definir primeiro o que é paz? Né? Nosso primeiro ponto, vamos definir então o que é paz. Eu vou querer dos irmãos uma participação, tá? Eu quero pedir para os irmãos que estejam à vontade em participar, em comentar, em perguntar, se caso eu possa responder. Muito bem? Então, e também com alguns versículos, que eu pedi para o irmão separar e esteja pronto aí. Então, o que é paz? O que o irmão acha que é paz? O que o irmão define como paz? Mas paz está algo muito vago, né? Paz no quê? Paz em quê? Paz quando? Diga. Espera aí. Hã? Paz de espírito. Se você não tiver paz de espírito, nada vai ter adiantado. É, né? Tá, vamos lá. Tá um pouco... calma que a gente vai chegar lá. Mas obrigado, irmã. Fala, Lídia. Eu pensei, quando você falou o que é a paz, eu pensei mais ou menos que a gente passou na pandemia, né? Tá todo mundo preocupado, que pode morrer, que pode pegar uma doença grave, que talvez ninguém conheça o que é. E a gente está tranquilo. Tá tranquilo. Ajudou bastante. Talvez entre um pouco do que ela falou. Então, exato. Entrou bastante o que ela falou. Passou um pouco a pandemia, a pessoa sente uma paz de espírito um pouco maior do que o que tinha antes. Tá bom, vamos lá. Mais. É você ter certeza que você não tem ninguém contra você. Pronto, agora ficou melhor. Paz não é a falta de preocupação, mas a certeza que aquilo vai se resolver de acordo com a vontade de Deus. Agora chegou no ponto. Paz não é aquela coisa superficial, né? Mas é algo que vem de Deus, não da gente. Não a satisfação, né? Bastante tem a ver com o que o pastor Yunil falou. As irmãs contribuíram muito. Obrigado mesmo, né? Me ajuda bastante aqui, porque eu fico menos nervoso, tá? Diga, irmã, por favor. Tanta tribulação, em tantos problemas, nós temos paz em Jesus. Isso, exatamente. Tem muita coisa acontecendo que está fora do nosso controle. Mas a paz vem de Deus, foi o que a irmã falou. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar a definir o que é paz. Os irmãos já deram um norte muito bom aqui em relação ao estudo. Né? A paz no Antigo Testamento, era usado o termo shalom, não é verdade? Né? Shalom é paz. Né? O que significa esse shalom? É só paz? Não. Era uma referência, né? Como se fosse ausência de conflitos entre aqueles que falavam shalom, né? Paz.
Você passa por um irmão de outra denominação, ele, paz de Cristo, né? Eu muitas vezes uso esse termo, ó, paz de Cristo, irmão, né? No Antigo Testamento ele fala isso. Vamos lá, 1 Crônicas 22:9. Quem pode abrir? Outro irmão, alguém vai abrir em 1 Crônicas e outro abre em Provérbios 17:1. 1 Crônicas 22:9. E outro, Provérbios 17:1. Quem achou 1 Crônicas? 22:9. Mas você terá um filho que será um homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Então, o que aconteceu? Aquele homem era um homem que durante o reinado dele haveria paz, sem conflitos, nada. E Provérbios 17:1. Pode falar, irmão. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Exatamente. O melhor é um pouquinho e você ter tranquilidade do que você ter muito e cheio de angústia, né? Você todo preocupado. Então, é a ausência de conflitos, né? No Antigo Testamento, a paz era isso, né? Significava isso. Mas, vendo ao longo da Bíblia, a gente vê que isso tem um contexto ainda mais amplo, né? Do que só apenas shalom. E a gente pode definir também paz, como a gente já falou, é bem-estar, né? Bem-estar de quem? De uma pessoa ou de um grupo, né? Nós aqui, nós estamos em paz. Apesar do que está acontecendo fora, né? Paz de um grupo, de um indivíduo, a paz de uma nação, né? Prosperidade física ou material, né? Tudo isso pode ser que indica paz também, define um pouco sobre paz, mas não a paz verdadeira, né? Nil, abre Salmo 4:8 para a gente, por favor. Aí você pode ler, tá? Isso. Pode. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Simples assim, né? Pode ser uma paz de espírito, pode ser uma paz momentânea, um bem-estar de uma nação, um grupo, né? Ou de prosperidade. Alguém abra em Lucas, alguém não. Glaucia, abra em Lucas 2,14, por favor. Eu pedi para o Biel abrir lá em Mateus 5,9. No Antigo Testamento, a palavra paz, né? Ela traz a ideia de satisfação da ira de Deus por meio da morte de cruz, a morte de Cristo na cruz, né? No Novo Testamento. Traz essa ideia de paz, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, por nossos pecados. Então a ira de Deus não está mais dessa forma sobre nosso pecado,
porque Jesus Cristo, ele pagou o preço. Traz a ideia de satisfação, né, da ira de Deus. E Cristo, ele veio para estabelecer essa paz. Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, e a paz na terra dos homens, aos quais lhe concede o seu favor. Jesus Cristo nasceu, né? Então, paz na terra, né? Ele veio para ensinar a necessidade de paz. Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus veio para ensinar essa paz, né? E ele trouxe essa paz por meio da morte dele e ressurreição. Por isso que hoje a gente fala que tem paz com Deus. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está vivo, não morto. E nisso a gente tem essa tranquilidade. Muita coisa vai acontecer e pode acontecer, de bom ou de mal. Mas a gente tem aquela tranquilidade, aquela satisfação, aquela paz de espírito. Aquela paz, aquela tranquilidade de que o mundo pode estar pegando fogo, né? Mas a gente sabe que a nossa tranquilidade está em Deus, né? Mas o que as pessoas pensam sobre paz, né? O que a gente pensa e imagina? As pessoas imaginam que paz é uma sensação, né? Uma emoção, né? Eu tô na praia, Ilhabela, lugar maravilhoso, piscina de água natural, cachoeira. Uma sensação maravilhosa de paz que vocês não têm ideia, né? Mas aí eu volto para a Vargem Grande, né? Então é só uma sensação, é só um momento, né? Só para vocês entenderem, né? É um momento. Tranquilidade, bem-estar, né? Algum contentamento no dia a dia, como viagem ou alguma conquista. Muitas pessoas acham que paz é isso, né? E pode falar. Só antes de começar essa segunda Pode parte, falar. eu queria só voltar à primeira parte, só para ver se eu entendi realmente o que você falou. Então, no Antigo Testamento, Shalom, paz, significava não existe conflito entre uma pessoa e outra, um grupo e outro, um país. Paz era isso. Já no Novo Testamento, paz era a sensação de que a ira de Deus contra você não existe. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então, no Antigo Testamento era mais físico, era mais corporal, né? Aquela coisa, exatamente. Tipo assim, eu não tenho rixa com você, então nós temos paz. No Novo Testamento eu posso até não ter um problema com você, mas Jesus Cristo limpou os meus pecados e agora para com Deus eu tenho paz. Eu tenho paz, Deus tranquilidade. me traz paz. Isso, exatamente. Tá entendido? Obrigado, irmão, pela ajuda. Às vezes não ficou claro para todo mundo. Eu creio que no Velho Testamento, acho que para ajudar o Eliezer um pouquinho, era uma coisa almejada pelos judeus, de ter essa paz, porque Jó pergunta quem será árbitro entre nós. Então era almejado pelo judeu que Deus viesse para dar a paz para eles. E aí no Novo Testamento se configura com Jesus, que ele é a paz. Obrigado, ficou mais claro ainda. Joia. Obrigado, pastor. Então, esse tipo de paz que a gente vê agora, né, que as pessoas pensam sobre sensações, né, emoções momentâneas do dia a dia, né, isso pode ser, pode ter origem em várias coisas, não só uma viagem, quando também alguma substância que deixa a pessoa com sensação de paz, né? Álcool, drogas, né? Ou algum entorpecente, fumo, né? Cigarro. Uma música também deixa essa pessoa com a sensação de paz, né? Se sente seguro, né? Que a pessoa, né? Uma conversa com um irmão, um amigo, né? Dependendo da pessoa, traz uma tranquilidade,
não é verdade? Um passeio, você contemplar as maravilhas de Deus, não sei se vocês, mas eu quando paro para olhar a grandeza da criação de Deus, me dá uma sensação maravilhosa de tranquilidade, não é verdade? Você vê como é que uma criança, velho, como que isso acontece? Para mim é inacreditável, né? Como que gera uma criança? Como é que você sente o vento? Você vê o vento, mas você sente ele. Você sabe a grandeza do mar? É 70% de água no planeta. 3% é água doce. Vocês sabiam disso? 3% é água doce. E de onde vem toda essa água doce? Aquela cachoeira que não para. Irmãos, contemplar a maravilha de Deus dá uma tranquilidade enorme. Mas ainda não é isso que a Bíblia traz para a gente como paz. Não é esse tipo de paz que a Bíblia fala para a gente. A paz, aqui na palavra de Deus, né, nas Escrituras, ela é gerada pelo consolo absoluto do Espírito Santo na gente. A morte de Jesus, né, te traz a tranquilidade. Aí o Espírito Santo passou a habitar no seu ser, né? E isso trouxe aquela sensação de paz, né? E essa sensação de paz que Cristo trouxe só pode ser sentida pela experiência de transformação que a gente teve com Jesus. A experiência de ser transformado, você ter aceitado Jesus, saber que Ele morreu na cruz pelo seu pecado, né? Saber que aquela graça salvadora e soberana agora faz parte da sua vida, você aceitou, você creu em Jesus, né? E isso não acaba, né? Isso é fato, né? Essa garantia, né? E só quem teve essa experiência com Deus pode ter aquela sensação de paz, aquela sensação de tranquilidade, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quem quiser abrir, pode ficar à vontade. Então, irmãos, é impossível a gente viver a experiência da paz genuína. Essa é a palavra. Paz genuína é aquela que veio através de Jesus. É impossível a gente viver essa paz genuína sem ter tido essa experiência com Deus, tá? Conhecendo os irmãos aqui, eu acredito que todos tiveram essa experiência com Deus, dessa paz genuína, né? De você sentir aquela tranquilidade, aquela satisfação em Deus. Apesar de muitas dificuldades da sua vida, né? Do seu cotidiano, ou muitas bênçãos também, né? Não vamos falar só de tristeza aqui, que a gente também não vive toda hora sofrendo. Mas saber que aquela paz, aquela satisfação vem de Deus, está em Cristo, na sua vida. Não é verdade? Ela falou, exatamente. Eu estou falando isso pensando nela, né? Então, beleza. A gente definiu o que é a paz. Todos entenderam? Segundo ponto, né? Eu coloquei que a paz não se sujeita às circunstâncias. Não é verdade? Circunstâncias do dia a dia, circunstâncias do que a gente vive, né? Então, não se deixe levar pelas alterações momentâneas
da sua vida, né? Emoções, sentimentos, né? Filipenses 4, 8 e 9. A irmã Marília, pode abrir, por gentileza? Filipenses, todos os irmãos abram, vai. Filipenses 4, 8 e 9. Pode ler, irmã. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Tá vendo? Não são alterações momentâneas. Não são, não devemos nos deixar levar por essas sensações, tá? Nosso foco tem que estar em Deus. Como é que o trecho fala lá, irmão, no final? E o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Tudo que a gente vê de Cristo, a gente tem que pôr em prática. Não a nossa situação momentânea, não nossa explosão, né? Algo que nos deixa irados, algo que nos tira a tranquilidade. Isso são alterações momentâneas que a gente que nos fazem perder a razão. A paz não está nessas circunstâncias, tá? Aquilo que você se acha injustiçado e vai querer por suas próprias forças. Entende? A gente tem que buscar em Deus, né? Tudo que é nobre, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é amável. E o Deus da paz estará com vocês. Não é algo momentâneo, tá, irmãos? É algo circunstancial. E para aqueles cristãos, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, né? Pelo imperador Nero, né? Na verdade. E eles diariamente tinham as batalhas deles. Faltava comida, né? Porque eles não estavam presos, mas eles estavam escondidos, né? Fugindo dos perseguidores. Quem eram os perseguidores? Pessoas que denunciavam eles, os próprios soldados, né? Que perseguiam. Tinha as dificuldades diárias. Mas aquilo era circunstancial. As rejeições, né? Tudo que eles passavam lá. Deixa eu ver se eu... Oi, pastor. Você está no segundo ponto, eu não sei quantos você tem, não quero atrapalhar a sua aula. Não, pode falar, por favor. Isso aí envolve algum confronto? É possível o crente gerar algum confronto para tentar escapar dessa perseguição, dessas coisas? Gerar algum confronto, o senhor fala... Não ficar quieto e deixar alguém ficar pondo o pé em cima e pisando, por exemplo. Ah, possivelmente. Reação, talvez a palavra reação. Tem, toda ação ela tem uma reação, né? Toda ação que é contra uma pessoa, isso é fisicamente, né? Toda ação contra uma pessoa vai ter uma reação, né? Isso pode ser positiva ou negativa, né? É isso que o senhor perguntou? Não quero atrapalhar a sua aula, eu estou sendo cuidadoso aqui para você não mudar de assunto e outras coisas, mas eu estou pensando, quanto que a gente deve ficar quieto se o ser humano tem a mania, para não dizer outra coisa, de querer pôr o pé em cima dos outros e dominar os outros, até dentro da igreja. Aí, Quanto que o crente tem que não, eu vou deixar para lá, sim. não, vai deixar para lá e o cara vai ficar criando raiz de amargura dentro dele, cada vez pior, pecado, estragando as coisas, e vai ficar quieto até quando? Verdade, a gente tem que também pensar, sim, no geral, pensando o cristão e o incrédulo, né?
o incrédulo pisando no cristão, o cristão pisando no cristão, tem várias atitudes que nós devemos tomar. O cristão querendo afligir outro cristão, como é que a gente trata? A gente vai pessoalmente lá no irmão e fala. O incrédulo pisando no cristão, como é que a gente age? A gente age com o nosso testemunho, não é verdade? Orando. A gente permanece firme. Eu não vou sair xingando. Vontade dá, mas eu não vou sair xingando, né? Precisa de uma reação forte. Precisa de uma posição firme, né? Não quer dizer que posição firme seja eu xingar, igual é a minha vontade. Ou eu ir na justiça contra a pessoa. Primeira instância, posso ir conversar, posso ir e falar, poxa, não faz isso, né? Algo assim. Então, tem uma reação. E esse tipo de perseguição vai acontecer, né? Tem muita gente que tem raiva, tem ódio do cristão. Tem pessoas que não, elas são, como é que é a palavra? Que não acredita em Deus, ateu. Tem gente que não acredita e fica com tanto ódio das outras pessoas que acreditam, que elas fazem só para tirar a paz da outra. Entende? Vou mudar de assunto, mas obrigado, pastor, pelo... Você pode falar, não é meu assunto agora. Pela ajuda. Tudo certo. Vamos lá. Eu falei que muitas vezes a gente é rejeitado, né? A gente é perseguido. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Eu falei que ia mudar de assunto, mas não tem não. Verso 16 de 1 Pedro fala: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Né? É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Tudo a ver com o que a gente falou aqui agora, não é verdade? É melhor a gente sofrer por fazer o bem, muitas vezes ser pisado, mas manter o testemunho, né? Orar pelaquela pessoa, que eu tenho certeza que o Senhor pode transformá-la. Ou aquele irmão que está contra outro irmão, né? Falando calúnias contra ele que não é verdade, né? Nós tivemos situações aqui recentes. Então, irmãos, isso acontece, né? Não pode, exatamente. Por isso que a gente tem que ser firme, igual o irmão está sendo, né? Firme. A gente não deve olhar para as circunstâncias, mas as circunstâncias tendem a tirar a nossa paz. Com certeza, com certeza. Vai chegar um ponto que a gente vai falar nisso, tá, irmã? Então, segundo ponto, já finalizei, para não perdermos muito tempo. Terceiro ponto, para a gente encerrar e concluir: a paz é o caminho para a unidade cristã. A paz é o caminho para a unidade. Se a gente observar a intenção do apóstolo Pedro no capítulo 3, né? Se vocês repararam, a gente não viu versículo a versículo ainda, né? Do primeiro e segundo ponto. Vamos ver agora. Se a gente observar a intenção do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele está encorajando aqueles irmãos a permanecer, o quê? Firmes, né? A permanecer mesmo que eles sejam perseguidos. Permanecer, mesmo que eles sofram por fazer o bem. Porque a paz, que excede todo entendimento, que provém de Deus, já está com eles, né? O apóstolo Pedro, ele fala para que eles permaneçam, para que todos tenham um só modo de pensar. Quanto ao mais, verso 8... tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente,
sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso foram chamados para receber bênção por herança. Então ele está falando, se suportem, se amem, né? Se amparem, sejam misericordiosos. É difícil falar isso quando a gente está sendo afligido? Imagina, eu nem sei qual era, irmãos, eu não sei a sensação de que eles estavam passando nesse contexto, né? Mas o que a gente vive hoje, temos que nos amar, nos suportar, nos amparar, né? Ter misericórdia um do outro, perdoar, não pagar mal com mal, não retribuir na mesma moeda. E quem? Pode falar, irmão. Essa questão que você está falando aí, eu acho que vai muito do orgulho da pessoa, né? O orgulho, é. Porque na Bíblia mesmo, você tem procedimentos de você como manter a paz entre os irmãos. Você falou aí, a paz entre os irmãos e a paz entre os incrédulos. Como você mantém a paz entre os incrédulos? A Bíblia fala. Testemunhar. Testemunho, né? Exatamente. Como que você mantém a paz entre os irmãos? A Bíblia fala também. Você ofendeu, você vai esperar o outro dia de manhã para procurar a pessoa? Na hora, antes de se pôr o que é bem gordeiro quando você ofende a pessoa? Não se põe o sol. Na hora. O que o orgulho da pessoa faz? Ah, amanhã cedo eu vou lá, vou acusar ela, vou jogar ela na parede. Qual é a reação da outra pessoa que vai ter? E muito bem colocado. Quando a gente faz isso, a gente também não tem o amor. Que se não tiver o amor, ofende. Porque tanto a paz quanto o amor, eles têm duas coisas que são comuns, que é o perdão. Perdão. Então, se eu não perdoo, eu não consigo amar. E, consequentemente, eu não tenho paz. E se a gente, que nem com o irmão, aconteceu uma situação e eu não vou acertar, ou aconteceu uma situação que eu vou com toda a ira contra o Eliezer, se eu for desse jeito, do jeito que eu, na minha carne, no que eu fui afligido, eu vou ofender, porque eu não vou tratar com amor. Não é verdade? Vai piorar, porque ele não vai, sim, não vai ser possível que eu vou esculachar o Eliezer e ele vai ficar na paz de espírito. Aquela questão que o pastor falou, né? Como que a gente se reage? Nessas situações assim? Exatamente. A gente é mais agressivo ou a gente se mantém na calma? E aqui tem aquela questão que o Pacheco comentou, né? Exatamente. Muitas vezes uma reação tem uma ação tem uma reação boa, mas uma reação também não tão boa. É interessante a gente pensar que a gente está vivendo muito que Pedro está falando, né? Nesse inteirinho aí. E é engraçado que, se você for voltar lá para quando Jesus estava na terra e tudo, ele estava seguindo, Pedro estava com Jesus e tudo, Pedro foi aquele que arrancou a orelha de Malco. Ele foi o cara que se exaltou e quis matar os caras. Exatamente. Porque eles estavam perseguindo Jesus. E o que ele fala? E é interessante que, naquela mesma ocasião, Jesus ensinou a paz para ele. Porque no mesmo momento Jesus foi lá e curou a orelha de Malco e ainda falou para ele, olha, não é assim que a gente vai resolver as coisas aqui não. E aí Pedro parece que entendeu muito bem o que Jesus falou ali, porque agora ele está ensinando a gente. Ele está ensinando aqueles cristãos perseguidos sobre a paz. E outro ponto aqui que eu quero falar é de Timóteo. Diga. Porque Paulo, ele estava ensinando Timóteo, né, como ser um pastor. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, no finalzinho, tem 3 versículos que fala o seguinte, olha. Ao servo do Senhor não convém brigar. Não, o 23 primeiro. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Aí, esse versículo último aqui é o mais importante, porque ele vem dizer por que existe discussão, por que existe briga. Por causa disso aqui, olha, para que assim voltem à sobriedade,
e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer sua vontade. Ou seja, tá rolando confusão, tá rolando briga, etc. É porque Satanás está ali cutucando. É porque Satanás está aprisionando essas pessoas. Tá deixando ele agir, né? Mexendo com orgulho. Mexendo com orgulho. A pessoa não se deixa ser levada pelo Espírito, mas pelo orgulho que provém do maligno. Pastor. Com liberdade no trecho que você está usando aí de Pedro, está indo com a sua explicação de paz, a definição, mas ele agora está indo do meio para frente, mas tem um início. E o início é como que o crente vai agir. E o verso diz assim, verso 8. Finalmente, sendo todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. É assim que ele te acha como crente? Quase sempre não. Muitas vezes não. Esquece desse verso da Bíblia. Alguém fala, já estou pronto, já levanta a sola. Já levanto preparado, né? Eu não dizer o casco, né? Mas eu vou deixar na sola. Não, já levanta preparado para açoitar, né? Irmãos, isso acontece comigo. Pode ser que aconteça com vocês também, né? Isso acontece comigo. Estou no trânsito. Desculpa, pastor. Estou no trânsito. Trânsito é algo que muita gente aqui sabe que é o lugar para a gente... A não ser em casa com a esposa, a não ser em casa com a esposa, no trânsito é o lugar para a gente também trabalhar a paz, tá? O testemunho. Irmãos, pronto, todo mundo já entendeu. Por isso que a gente tem que... Por isso que nós temos que pensar nesse trecho aqui. A paz é o caminho para a unidade. E para vivermos em unidade, o verso 8 e 9 fala: um só modo de pensar, um só modo de agir, amar fraternalmente, né? Misericórdia. Você está me ofendendo, pedindo, mas eu quero que Deus te abençoe. É o que o texto pede para a gente fazer. O que o texto pede para a gente fazer. O que a gente tem que se esforçar, né? É possível sim, né? A gente tem que se esforçar. Pode ser que não aconteça? Sim. Mas temos que nos esforçar para tentar alcançar essa paz, né? E a gente tem que estar unidos. Temos que estar unidos, nós aqui, porque nossa luta não é contra nós mesmos, nem um contra o outro, né? Tem uma batalha acontecendo lá fora e a gente tem que estar firme contra essa batalha. Eliezer, vem cá, por favor, fique em pé aqui. Não, vai não. Vai não. Irmãos, imagina que esse aqui é um soldado, né? Imaginem. O soldado, ele não tem só condicionamento físico por volume, tá? Por força, tá? Ele pode não ter volume, mas tem força. Ele está revestido com o capacete da salvação, a armadura de Deus, tá? Couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está revestido, né? O inimigo não tem ação. O inimigo não tem ação contra ele por fora. Não vai conseguir atacar ele por fora, porque ele está revestido. Ele está completo com toda a armadura de Deus. Como é que o inimigo vai agir, irmãos? Como um câncer. Como um câncer, irmãos. De dentro para fora, como é que vai matar um soldado revestido da armadura, se não por dentro?
como é que penetra isso aqui? A gente não pode deixar, irmãos. Pode, obrigado, o meu ajudante. Não podemos deixar o inimigo, não dar brecha para ele agir por dentro aqui na igreja. A gente tem que estar unidos, irmãos, unidos. Glória a Deus. Verso 10, só para a gente encerrar e concluir, verso 10 e 11. A tendência do coração do ser humano é guerra e batalha, irmãos. Não é fácil. É guerra e batalha. Se a gente não se esforçar em fazer o bem, de todo o coração, vai ser difícil a gente alcançar essa paz, irmãos. Essa paz que só em Cristo a gente pode alcançar. Se a gente se matar aqui dentro, entre nós mesmos, como a gente vai alcançar essa paz? Revistam-se de toda a armadura de Deus. Luta contra o inimigo que tem que ser lutado. Tá? E aí sim, a gente vai buscar aquela paz e vai achar aquela paz que excede todo o entendimento. O caminho para a gente é esse, irmãos. Nem vou concluir, já. Que os irmãos... Leia o verso 11 e 12 primeiro. Né? Vamos lá. 11 e 12? Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do bem, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Irmãos, quando a paz de Deus parecer distante, tá? Quando a paz de Deus aparecer distante para você, se lembra que ela vai estar ali. Ela vai estar presente. Essa paz não é uma emoção ou sensação. Irmãos, que Deus abençoe vocês.